Pessoal, agora vai. Agora não é mais teste. Agora eu vou começar aqui a live. Eu hoje tenho o prazer de conversar com um cara que eu já admirava muito, que é o Marcelo Trindade, mas que eu fiquei muito próxima na nossa campanha, nas nossas campanhas de 2018, onde eu concorri, né, para deputada estadual, e o Marcelo para governador do Rio de Janeiro. E a gente vai falar disso, apesar de não ser o tema, né? Vocês imaginem, gente, se ao invés de Wilson Witzel, a gente tivesse um Marcelo Trindade hoje à frente do nosso Rio de Janeiro. É outro patamar, mas é um patamar tão distante que, olha, ele entrou aqui, só tem que pedir para entrar, né, Marcelo? Para participar da live aqui. E aí eu te autorizo. Então a galera tá entrando aqui. Aqui, beleza. Meu Oi. querido. Gente, só esse sorriso já é uma coisa assim que me remete a coisas muito boas de verdade, Trindade. Tava, Foi mesmo, né? Bons tava, tempos. Bons tempos. Eu tenho muita saudade da nossa campanha de 2018. Foi assim, é desgastante fazer campanha e tudo, mas a gente fica tão unido, né? A gente conhece tanta gente, vive tanta coisa junto. Foi bem emocionante, ficou assim nas minhas melhores lembranças, assim, 2018. Nas minhas também. E estou muito feliz que você está aí firmíssima e continuando nesse ritmo, porque a gente, bom, como está mais claro do que nunca hoje, né? Quis o destino que a gente se encontrasse hoje, mas Meu realmente Deus, Marcelo! precisamos muito de você. Uma das pautas que me é mais cara, né? Eu comecei essa vida aí sem querer, também sem saber que ela ia se tornar tão parte da minha vida, mas é o combate à corrupção, né? E que coisa mais simbólica hoje a gente está fazendo essa live. Gente, eu estava falando para o pessoal antes de você entrar. Imagina o nosso Rio de Janeiro, que diferença! Mas chega a ser assim, uma diferença tão gritante que não dá nem para comentar se tivesse sendo gerido, governado por você, ao invés disso que a gente está aí, tá vendo aí. Te choca isso, Marcelo? Como é que você como é que para você é uma coisa dessas, assim, olhar isso tudo? Não, o sentimento é muito ruim, claro, né? Porque quem tentou, né? Enfim, fica vendo, e não é de hoje, né? Desde logo depois que o governo começou, né? Na verdade antes, assim que eu vi que não ia haver redução de secretarias, ia haver aumento, enfim, quando ficou muito claro que as nomeações estavam acontecendo como sempre aconteceram, sem preocupação com a qualidade técnica, ou restringindo a qualidade técnica a uma ou outra secretaria, e o resto ficando, enfim, entregue por razões não técnicas, a gente que não tem capacidade de execução, mas principalmente um Estado falido, né, o Estado do Rio de Janeiro em recuperação, e uma postura de Estado rico, né, prometendo coisas absolutamente impossíveis de cumprir, que ficaram todas evidentemente pelo caminho, né, como um grande programa de urbanização na Rocinha, que teria sido ótimo, mas que obviamente ficou na promessa e coisas desse tipo, né? Porque não tem dinheiro e a privatização da SEDAI é atrasadíssima, né? Você lembra que na campanha nós éramos os únicos a defender, né? Nós do Novo, a privatização da SEDAI, e aí veio a Geosmina, veio aquela água fétida, e alguém, tipo, finalmente disseram, bom, agora chegamos no fundo do poço, né? Então, assim, é realmente muito triste ver o Rio com todo o potencial que tem nessa situação, né? E, por outro lado, eu acho que, enfim, agora as eleições municipais estão aí e é a hora da população dizer, bom, entendi, né? Quer dizer, foi um erro acreditar que qualquer um que não tivesse passado na política era a mesma coisa. A gente precisa escolher pessoas que têm capacidade, estrutura e capacidade de atrair gente boa, né? E, então, realmente, eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente
pensar, e eu vejo que o próximo prefeito do Rio, nessa situação de vácuo do poder no nosso estado, nos próximos 2 anos, né, muito provavelmente, a não ser que seja todo mundo preso mesmo, e aí tem eleições, mas enfim, se isso não acontecer, vai ser um vácuo de poder, um governo fraco no estado. E, portanto, o prefeito vai ter uma responsabilidade ainda maior enfim, defender os interesses da população da cidade, que é, enfim, boa parte da população do estado. Eu acho que a pandemia ela expôs muito as nossas mazelas, né, Trindade? A gente está vendo aí também não só a corrupção em época de pandemia, dos aparelhos respiratórios que nos chegaram, dos leitos, mas a gente viu a questão da SEDAI também, que está, né, a direção lá que o Witzel mandou também colocar, e toda a administração veio, a gente já estava sofrendo aqui com o problema da água, e veio a pandemia, quer dizer, cujo slogan era lave as mãos, né? E aí juntou tudo, juntou a corrupção com a falta de gestão, com agora o pastor, né, o Everaldo, que está aí, era intimamente ligado lá à SEDAI, né? Ele era intimamente ligado a muita gente, né? Porque Bom, agora está todo mundo se acusando aí, o Witzel acusa o Bolsonaro acusa o Witzel e tal. Mas a verdade é que até abril o Carlos Bolsonaro era do partido do pastor, abril deste ano. O Flávio Bolsonaro era deputado estadual pelo partido do pastor, que é o partido do Witzel, né? E o próprio Bolsonaro foi deputado federal do PSC até 2018. Então, assim, essas relações políticas antigas, né, nas quais o Witzel se inseriu claramente, ele não tinha nada de novo, né, e enfim, com muita rapidez se adaptou. Essas relações políticas antigas, você pode olhar para qualquer partido, para qualquer lado, direita, esquerda, se você olhar para esse tipo de política, você vai encontrar a mesma coisa, quer dizer, interesses pessoais, preservação no poder. O Witzel foi um exemplo disso, quer dizer, o sujeito que assume o Estado do Rio de Janeiro tem uma oportunidade única na sua vida, né? Um homem de 50 anos, assim, eu entendo, eu o entendia, porque enfim, é um cara da minha geração, eu olhava e dizia, poxa, a gente chegou num momento da vida que é a hora, ele largou a magistratura, quer dizer, um emprego vitalício, que então eu imaginei que, loucura! né, chegando nesse aqui, o camarada fosse dizer, poxa, uma oportunidade única de eu transformar um Estado do tamanho do Rio de Janeiro, fazer a coisa certa. E, ao contrário, não fez nada disso, se uniu às práticas mais antigas. E eu não estou falando da corrupção, eu estou falando ainda antes da gente saber disso Das tudo, né? Quer práticas dizer, mesmo, da das prática mesmo de práticas governo, antigas. né? De falta de gestão enfim, de má administração, né? E ainda por cima, com 6 meses de jogo, resolveu-se que ele ia ser presidente da República. Quer dizer, aí realmente a coisa ultrapassa a barreira da sanidade mental, Ali, porque, né, você ali, não ele está nem deu, ali ele deu uma declaração que o projeto dele era de poder mesmo, né? Não era puro, né? nada para o Rio de Janeiro, nada para corrupção. E ainda, quer dizer, um sujeito que era próximo do governo federal, e com o Estado falido, ou seja, precisando do apoio, se torna inimigo do governo federal com 6 meses de governo. Quer dizer, é uma coisa completamente despropositada. E essa coisa dos escritórios de advocacia, parece piada, né? Se alguém contasse, o próximo governador vai usar o escritório da mulher e tal. Eu Vai não fazer que, tudo de né? novo. Era, assim, o sujeito pedia direito de resposta o resto da vida, né? Seria um absurdo, né? Déjà vu total. Mas eu me lembro dele, num momento, no primeiro ano do governo ainda, ele dizer que ele ganhava muito mal e que ele devia poder advogar. Quer dizer, realmente sem noção. Da magistratura, no mês seguinte ele já era advogado do PSC, do partido dele, com um salário, uma remuneração mensal bem alta, né? Bem E alto. aparentemente, depois que ele saiu, a mulher dele assumiu essa remuneração para compor a remuneração familiar. Ora, o único problema é que isso é fundo partidário. Então, quando a gente vê as plataformas, as bandeiras do Novo, né, e você vai ver onde é que isso dá, é isso, é o fundo partidário pagando o salário, a vida do candidato antes dele ser eleito, aí é eleito, passa a pagar a vida da mulher, da primeira-dama, para poder complementar a remuneração. Isso, para mim, já bastaria para mostrar a falta de percepção da realidade. Agora, ainda por ao que tudo indica, né, a acusação é essa, houve, de fato, ainda por cima, contratação
por empresas prestadoras de serviço ao Estado, enfim, um negócio de uma obviedade, de uma coisa antiética e completa, né? Então, assim, é realmente muito, muito triste, né? Hoje, quando eu acordei e vi essas notícias, eu realmente fiquei impressionado. Falei, caramba, será que o nosso Estado não tem jeito? Será que a nossa cidade não tem jeito? E imediatamente me veio a mesma vontade, enfim, que eu fico inspirado por vocês que estão aí para a batalha, porque só tem uma saída para isso, que é a política. Não tem outra, né? A gente não vai resolver esse problema com cadeia. A gente pode prender 30, se elegermos mais 30 errados, vamos prender mais 30. Então, a gente precisa realmente batalhar, de mostrar para a população que é preciso uma mudança realmente importante, radical. Eu sempre bato na tecla, né, Trindade? Você sabe disso, assim, não é possível que a população não olhe para isso, não sinta vontade de se envolver mais, né? Não precisa se candidatar necessariamente, mas ajudar os candidatos, pensar em quem está aí para trabalhar, olhar as histórias do partido, sabe? É uma coisa que é de todos nós. Eu fico muito aflita. Quantas chances mais o Rio de Janeiro vai ter? Porque é muito problema, né? Para uma cidade só, para um estado só, enfim, é a milícia ocupando todas as muitas áreas e muitos espaços, né? Não só áreas físicas, como a gente vê aí todas as contratações, todos os gás, luz, ela está metida em tudo, ela está metida no poder, fora tantos outros problemas de ineficiência e tudo. Quantas chances a gente vai ter ainda? Eu fico muito agoniada. Minha vontade de participar é muito por isso também. Alguém tem que fazer alguma coisa, tem que levar o Rio para um outro patamar. Enfim, tem que trabalhar, pelo menos, né? Trabalhar, não atrapalhar, fazer a coisa certa, já chegar fazendo a coisa certa, né? Sem dinheiro Fiscalizando, né? dessa coisa toda Mostrando. nojenta. Eu tenho muita, enfim, esperança que isso vai acontecer, que essa mudança, aliás, acho que ela está acontecendo, acho que o próprio Novo, enfim, cresceu bastante nas eleições de 2018, vai crescer mais agora, tenho convicção, e, e acho que é muito importante ter um discurso, meio, já um pouco entrando aqui no nosso tema de hoje, mais, né? Quer dizer, acho que é muito importante ter um discurso Eu tô. crítico, né? Um discurso, quer dizer, a gente tem que querer o melhor, mas não tem que se contentar com pouco. Tudo bem, se fosse não sei quem era pior. Não, assim, a gente não tem tempo para ter quem é pior. A gente precisa ter o melhor, precisa reunir as inteligências, os talentos, os valores, ter ética em 100% das secretarias, não é numa ou na outra, né? Marcelo, E, por falar nisso, hoje é dia do voluntariado. Antes da gente voltar para o nosso tema, eu estou com as minhas baltazetes aqui, que você ah, apelidou, e elas estão reclamando que alguma coisa está errada aqui. Então, o que que é, é? meninas? Tá dando barulho, mas a imagem tá boa? Tá dando aquele barulhinho. Então, eu não vou passar para o 4G, não, tá? Vou deixar assim como tá. Porque eu tenho medo de fazer alguma coisa aqui nesse celular. Eu estou Que no a minha 4G, estou te ouvindo super bem. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Eu estou ouvindo Eu você também super bem. tô, mas elas estão reclamando. Voltou normal, voltou normal. Eu coloquei no Então, antes, 4G porque às vezes a internet oscila e. pois é, eu deveria ter feito isso, eu tô na internet, mas você tá ótimo. Então, assim, só para complementar o que eu estava falando aqui, voltando também em 2018, hoje é dia do voluntariado. Então, eu quero fazer aqui um agradecimento às minhas voluntárias. Tem voluntários, homens também, mas a maioria esmagadora é mulher. E, gente, elas iam comigo para todo lugar e eu estava muito com Trindade, para cima e para baixo. O Trindade carinhosamente apelidou as minhas voluntárias de Baltazetes. Então, eu quero mandar aqui na live um beijo para todas elas. Todas Beijão para elas te todas as adoram muito, Baltazetes. tem muitas aqui. E o nosso tema de hoje é isso, né? É o que você começou a introduzir aí. Poxa, a gente escolheu um caminho do meio, um caminho mais ponderado, um caminho mais centrado, Trindade. Dá um título para a gente de ser isentão? Não posso me conformar com isso. Vamos falar um pouquinho disso, vai. Então, foi uma ótima jogada de marketing, né, nas eleições de 2018, especialmente contra o João, né, contra o João Amoedo, quando ele começou a crescer bastante
e o Bolsonaro corretamente achou que ele ia tomar votos do próprio Bolsonaro, os votos que acabariam indo para o Bolsonaro não eram votos dele, mas votos de quem não queria o PT e queria uma opção liberal, né? Então, essa pecha do isentão foi uma super sacada de marketing, né? A gente não pode tirar o mérito. Aliás, nenhum mérito de marketing pode ser tirado da campanha de 2018, que foi uma campanha muito bem feita em termos de marketing político. E aí, quer dizer, quem dizia, olha, eu não quero xingar ninguém, eu quero trabalhar, eu não quero tirar ninguém do debate, eu quero extrair do debate o que é melhor para as pessoas, vamos fazer um caminho pelo centro, né, para poder trazer o máximo de gente. O país está numa situação gravíssima, o Estado numa situação lastimável, a gente precisa unir forças. Depois a gente divide, quando todo mundo estiver muito bem, quando tiver esgoto para todo mundo, quando tiver água tratada para todo mundo, quando tiver educação básica de qualidade para todo mundo, aí tá bom, aí a gente vai discutir na franja se eu te odeio ou não te odeio, mas por enquanto vamos unir as coisas básicas, né? Claro, tem coisas que você não vai conseguir unir, tem gente que vai ficar fora deste projeto, mas você pode trazer muita gente boa, né, que não precisa ter as mesmas ideias que você em relação a tudo, ou que o seu partido em relação a tudo, mas que tem boas ideias e capacidade de execução naqueles temas importantes. Então, eu não tenho dúvida que, se o João tivesse sido eleito, ele teria sido capaz de formar um governo de primeiríssimo padrão, tá? Com todas as dificuldades que, claro, alguém que novo chega à política teria de consolidação política, de base de governo. Não estou dizendo que isso seria uma coisa fácil, como também não foi para o Bolsonaro, mas com uma capacidade de encontrar o caminho do centro, né? Que eu acho que é o único caminho que o Brasil tem para chegar a algum lugar, senão a gente vai ficar nesses polos, né, e entregues a maus gestores em ambos os polos, porque o polo não consegue atrair todo mundo bom. É natural, as pessoas não querem. Então, você tem muita gente boa, que se for convidada para trabalhar no governo do Bolsonaro, não vai. Se for convidado para trabalhar no governo do PT, não vai, né? Então, assim, eu realmente acho que esse é o caminho. Mas a sacada foi ótima, né? Não, quem não quer brigar é isentão, né? Aqui é coisa de valente, aqui você tem que botar para quebrar, senão você não tira o PT e tal. Foi uma boa sacada, eu acho que foi fracassada do ponto de vista da execução. No Rio nem se diga, né? No Rio nem se diga, o Rio é uma caricatura desse fracasso. Mas nós continuamos tendo um país dividido, com os mesmos problemas praticamente todos que ele tinha, tirando a reforma da Previdência. O que a gente fez em quase 2 anos de governo, Verdade. em termos de mudanças estruturais para o país? O Estado, então, nem se diga, né? Então, a gente precisa muito dessas mudanças estruturais. E, para isso, a gente precisa trazer apoio e construir juntos um caminho que eu chamei de caminho do centro. Precisa conversar sobre cada assunto, o que pode ser feito, né, Trindade, sem entrar no mérito das polarizações, se é esquerda, se é direita. Provavelmente, para resolver um determinado problema, as pessoas mais à esquerda vão ter uma forma de resolver, vão querer mais, de repente, mais Estado, aquela intervencionismo, o outro não. Mas eu acho que se já tivesse a vontade de resolver e não de lacrar, né, ou não de usar aquilo para abrir, já é um grande passo. Claro. Eu tenho uma experiência, assim, tenho várias, né? Mas assim, eu na live com o Eduardo Afonso, eu citei negócio que às vezes você não sabe se a pessoa é de esquerda, de direita, nem nada, e você consegue trabalhar. E aqui nessa minha com você, que eu estou insistindo nesse tema, sabe, Trindade? E logo eu que fui considerada uma pessoa muito veemente, né? E realmente eu comecei essa luta meio, esquerda, 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 esquerda. E não é que eu não tenha as minhas mágoas, as minhas críticas, não é. Mas eu queria avançar, sabe? Eu queria passar dessa discussão para uma outra discussão que é fazer, como é que a gente vai fazer e tal. E aí, o ano passado, teve uma reunião na Casa Camolese. Eu me esqueci o nome do blogueiro que organizou. Ele chamou pessoas de esquerda, pessoas de direita, bem veementes, né? E então tinha o Guilherme Fiuza, tinha o Chico do PSOL, meu Deus, esqueci. Alencar. Chico Alencar, ótimo. Tinha gente alto nível, mas
todos muito característicos das suas áreas. E na época, o único que eu não conhecia era o Lira, daquele. Gente, eu tô péssima hoje. Daquele trabalho maravilhoso das favelas, que agora até Sei. esqueci agora o Também me Gavião. esqueci o Daqui a primeiro pouco eu nome dele. lembro. É. E ele. Bom, e eu falei assim: nossa, esse cara, né, à frente de trabalho de favela, não sei o que, deve estar mais pro lado da esquerda, vai ser aquela. Enfim, a gente vai com aquele, infelizmente, pré-conceito, já, né, uma coisa já traçada, um perfil do cara traçado. E a hora dele falar foi a melhor, porque ele está à frente de projetos há muito tempo. E ele falou assim: olha, eu já tive gente maravilhosa de esquerda que trabalhou muito nos projetos, que resolveu muita coisa, fez andar. Já tive milhares de pessoas mais à direita que fizeram o programa andar. E já tive dos dois lados também que não fez absolutamente nada. Então, para mim, eu tô fora dessa polarização, porque para mim o que importa é quem realmente quer abraçar a causa e levar a causa adiante. E eu acho que é isso, assim, parece simplório, mas não é, né? Tá muito difícil da gente chegar nessa praticidade. É uma coisa prática, né? Não, Então, tem o problema da SEDAI hoje no Rio. Muita gente, quando eu anunciei aqui a live, pediu para falar disso, pediu para eu te perguntar sobre isso e tal. E fato é que as pessoas de um polo ficam contra a privatização, ficam lá com os argumentos, a outra também só bate nessa tecla, e o fato é que o problema continua se arrastando por anos e anos aí. Você pode falar, eu sei que vai fugir um pouquinho do assunto, mas enquanto eu posso, claro. estava dando esse exemplo, eu lembrei das pessoas que pediram para você falar sobre isso, que queriam te ouvir, Trindade. Claro. Então, dá para você falar um pouquinho da questão da SEDAI, que envolve Estado e envolve município também, né? Isso, e agora tem o novo marco legal do saneamento, que foi aprovado no Congresso, aliás, uma ótima Excelente, né? iniciativa. E com isso, vamos dizer, as coisas ficaram mais claras para se poder caminhar na privatização. Na campanha, eu era o único candidato que defendia a privatização da SEDAI, acredite ou não. Embora a gente tenha um plano de recuperação fiscal que previa as receitas dessa privatização. O atual secretário de Fazenda do Witzel, que era o posto Ipiranga do Romário, era o futuro secretário do Romário, o Guilherme Mercedes, que é um cara da Feijão, muito bem informado, ele era a favor. Mas aí um belo dia o Romário, viu que o Eduardo Paes disse que era contra privatizar e foi para a televisão e disse que também era contra. Então ainda acabaram todos os favoráveis. Depois o Índio, em algum momento, disse que ia privatizar, mas o vice dizia que não. Tinha sempre uma coisa de, né, deixar em dúvida. E a razão, a meu ver, é puramente política, isto é, não se queria assumir esta posição, esse compromisso, para não melindrar os eleitores que não queriam privatizar, que eram contra a privatização, e para assegurar àqueles que queriam continuar explorando a entidade pública o apoio dessas pessoas nas suas candidaturas, que foi o caso aqui do pastor Everaldo, que era o presidente nacional do PSC, e assumiu, segundo a imprensa, todas as nomeações na SEDAI. A SEDAI é um caso vergonhoso. A SEDAI não investe, me dá muita raiva quando eu vejo alguém dizer a SEDAI dá lucro. É mais ou menos como dizer que o metrô dá lucro se o metrô só circular os trens de 6 da manhã ao meio-dia, porque a SEDAI só entrega água tratada e esgoto para metade da população. Então, assim, não dá lucro coisa nenhuma. Se ela investisse o que é preciso para entregar água para todo mundo, ela dava prejuízo, embora ela tenha uma das 3 tarifas mais caras do Brasil. Enquanto você tem Sabesp e Sanepar, que são companhias listadas na Bolsa em São Paulo, a do Paraná e a de São Paulo, companhias de saneamento, a Sabesp, inclusive, ainda com controle estatal, 50% ainda é do governo de São Paulo, que investem 2,5 bilhões num ano, 1 bilhão no outro, enquanto que a SEDAI investe 100 milhões. 100 milhões, é nada, só para manutenção da rede, isso não é nada. Então, assim, é um caso absurdo. E o governador só se moveu de verdade pela privatização, o ex-governador quase,
por causa da água fétida na casa das pessoas. Até a água chegar fétida na casa das pessoas, ele não fez isso. Então, a privatização da SEDAI é urgente. A boa notícia é que o BNDES está acabando o processo de modelagem da privatização. Tem dificuldades, mas está acabando. Esse processo, eu escrevi outro dia um artigo, uns 30 dias, sobre isso. Eu disse, essa privatização só vai sair se todo mundo se unir, município, Estado, né, para que a privatização saia, para que a venda seja feita. Por quê? Porque ainda há muitas discussões jurídicas. O Crivella entrou com uma ação contra a privatização, porque ele não gosta do modelo. Então entrou com uma ação judicial. Quem vai botar dinheiro são 30 bilhões de reais. No modelo do BNDES, são 3 empresas que vão investir 10 bilhões de reais cada uma. Quem vai botar esse dinheiro sem a segurança de que Nessa isso foi insegurança. concordado por todo mundo? Então, eu acho que o próximo prefeito do Rio de Janeiro, como eu tinha dito no começo, também nessa área vai ter um grande papel de liderança, porque nós vamos ficar acéfalos de governo estadual e esse tema precisa andar. É uma vergonha, é uma desumanidade você não fazer isso. E isso dá uma oportunidade enorme se você leva saneamento às comunidades carentes, às favelas. Você pode levar outras coisas, você pode levar eletricidade, você pode levar gás, você pode levar urbanização. Então você tem isso, quer dizer, o saneamento ele limpa mesmo, ele deixa respirar a comunidade, entra saúde, né? Reduz a quantidade de doenças, aumenta o número de dias na escola das crianças. Tudo isso é um potencial gigante que precisa ser explorado e está cheio de dinheiro no mundo, Adriano. Eu trabalho, enfim, minha vida é trabalhar com companhias abertas e abrir capital. E assim, o dinheiro está sobrando, porque não tem juro. O juro é muito baixo no Brasil e no mundo. Então, assim, se tiver segurança jurídica, projetos adequados, vem dinheiro, vem muito dinheiro de fora. E a gente quer mais é que os chineses, os alemães, os americanos briguem na porta de tapa para ver quem vai botar o Claro. dinheiro aqui, entendeu? Porque as pessoas, investimento estrangeiro, vão privatizar nossa água. Olha só, não dá para o cara levar o Guandu embora. Então, assim, eu É. acho isso uma coisa ridícula, porque, assim, eu vou vender para o estrangeiro. Sim, se ele não cumpriu o contrato, você manda ele embora, ele não leva a água embora. Né? Exato. Não, e outra coisa muito, muito engraçada é que a gente foi fazer um protesto lá na porta da SEDAI e tal, e aí desceram alguns funcionários e falavam assim, nossa, mas se privatizar, a água não vai chegar para todo mundo, vocês acham que há interesse da... Eu falei, ué, mas hoje ela está chegando para todo mundo? Só essa a minha pergunta. Hoje ela chega para todo mundo? Não, Da maneira que vocês estão fazendo, ela está chegando para todo mundo? E enfim, é uma loucura que a gente esteja discutindo isso, né, Trindade? é incrível. E aí, tudo bem, a gente não vai querer que os partidos de esquerda que são contra a privatização apoiem a privatização. Essa pauta não vai ser uma pauta deles. Ok, né? É, Cada um na sua. Eu digo os partidos mais à esquerda, mas você tem toda uma área de centro-esquerda que estaria disposta a aprovar, né? Está disposta a aprovar. Por outro lado, na área de educação, as pautas são comuns. Não tem. Todo mundo reconhece que a gente precisa gerir melhor a educação, que a gente precisa de escolas melhores para as nossas crianças, né? Porque assim, a gente não está formando, a gente está perdendo gerações e gerações. E isso é perder riqueza, né? E criar desigualdade, criar violência no longo prazo. Então é claro que a gente precisa. E essa pauta é uma pauta praticamente unânime. Você pode ter uma divergência aqui, acolá, né? Eu sou contra diz o cara eu sou contra o voucher. Bom, deixa o voucher para é lá, bom, né? Vamos tratar do que é a nossa pauta aqui, não precisamos ganhar 100% das brigas, não precisamos fazer, né? Eu, na Uhum. campanha, propunha que os alunos da UERJ que quisessem e declarassem que podiam, se quisessem, contribuíssem para o financiamento da universidade. Eu estimava que a gente ia conseguir uns 5% da folha da UERJ com isso. Apanhei que nem um cachorro lá no debate da UERJ, enfim, né, foi até engraçado, Eu lembro desse debate. porque a Cris, minha mulher, estava na fila, estava muito cheia, tentando entrar, e eu estava lá no debate, e o sujeito na frente dela disse assim, tá aí o maluco do Novo, será que ele veio avaliar o prédio para vender? E aí, quando a Cris foi responder, o cara tinha ido embora. Mas, enfim, a verdade é que a gente tem que encontrar as pautas comuns para resolver essas urgências, né? E, claro, cada um vai continuar com suas convicções. Nas áreas em que não for possível
transigir, não é possível. Agora, o que dá muita pena é que você vê... É que não tem um debate sério, Trindade. O que dá E as pena é pessoas isso. brigando por coisas que não têm nada a ver com o Estado, Adriana. Assim, questões de costumes. Metade das brigas, dos ódios, são questões de costume. O que o Estado tem a ver com isso? Me diz. O que o Estado tem a ver com a vida de cada um de nós? Então, assim, nós somos liberais. Isso aqui é um partido liberal. E, portanto, o Estado não se mete nos costumes da gente. O Estado para aonde eu não estou causando dano a ninguém. Se eu não estou causando dano a ninguém, eu faço o que eu quiser da minha vida. Se eu sou, qualquer que seja a minha orientação sexual, qualquer que seja a minha visão sobre qualquer assunto de costume, isso é problema meu, não é problema do Estado. O Estado não tem nada a ver com isso. Aliás, o Estado tem muitas coisas a pensar. Não precisa nem ocupar a cabeça com isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa dizer isso. Eu acho que o Partido Liberal, o Novo, precisa dizer isso, precisa deixar isso marcado, para poder, inclusive, atrair as pessoas que, com base nesse discurso do isentão e tal, acham que, na verdade, é a mesma coisa. Todo mundo que está lá à direita é igual. Né? Todo mundo que não é, que está no centro-direita é igual. E não é verdade. Né? Eu acho que tem um caminho de respeito às liberdades, né? de redução do Estado àquilo que ele tem que fazer, né? Essa coisa dos privilégios, isso quase aconteceu do aumento dos servidores públicos no meio da crise, possibilidade de aumento. Né? Assim, é claro que tem coisas que a gente não vai negociar. Né? Um liberal não negocia, aliás, em qualquer partido que ele esteja, não deveria negociar. Né? E essas coisas são um Estado que foque no que a gente precisa, de fato, saúde, educação, segurança, transporte público de qualidade, serviço público de qualidade, né? Via privatização, se possível, com controle, com supervisão, tudo que... Enfim, não, aí eles podem colocar os itens deles, né, Marcelo? Que é essa todo parte do mundo pode controle, colocar. né? E a gente pode voltar, e a gente pode rever posições, né? Ninguém é dono da verdade. Então, assim, eu tenho muita esperança que o Fred Luiz seja eleito prefeito, porque claramente é uma pessoa que gosta de gestão, sabe gestão, é gestora a vida inteira, e o Rio precisa de gestão. E na maior parte das coisas, com uma boa gestão, você vai resolver um grande pedaço do problema. E gestão significa, inclusive, não gastar dinheiro à toa, não fazer bobagem e não ficar criando essa casta de assessores aos montões, de gente que não trabalha, mora em outra cidade, tem emprego no Rio, assim, coisas vergonhosas, né, que as pessoas deviam ter vergonha de fazer. Enfim, eu tenho esperança que a gente consiga, E voltando pelo aqui menos aqui no Rio, ter esse no Fred caminho. que você estava falando, ele é bem essa pessoa, né, que a gente está procurando aí desse caminho mais centrado, porque ele Total. realmente não quer saber de discussão nenhuma, de costume, é aquele liberal, olha, cada um faz o que tem que achar, contanto que, né, a liberdade com responsabilidade e tal. O cara quer trabalhar, o cara quer focar no que tem que resolver, não quer saber de fofoca, nem dos problemas federais também, porque eu acho que é mais ou menos como o Zema falou uma vez lá no meio da pandemia, alguém perguntou, você não assinou a carta dos governadores? Não lembro nem se era contra ou a favor do Bolsonaro, mas era em relação ao presidente. Ele falou, olha, eu não quero saber, porque eu tenho tanta coisa para fazer aqui em Minas, que Brasília já está lá muito longe de mim, não vai resolver meus problemas aqui. Eu acho que o Fred é muito nessa linha também. Ele... Eu acho que o Fred é um agregador, ele vai juntar a gente, não vai dividir. Eu acho, entretanto, Adriana, que a gente precisa se diferenciar, sim. Eu não estou criticando o Zema, até porque na hora que você chegar lá e é governador, você tem que pagar as contas, né? É que nem aqui em casa, né? Então, assim, tem que pagar as contas. Então, tem que botar dinheiro para dentro e não vai brigar com o presidente da República. Acho que ele não tem mesmo que brigar com o presidente da República. Mas acho que há momentos fazer umas pontuações. em que é preciso pontuar os maus atos, os maus passos, os passos antidemocráticos, porque o Novo é um partido liberal, de verdade, e democrático. Então, assim, porque senão fica tudo muito parecido aos olhos da população, e a população acha que tanto faz votar no PSL ou no Novo, e não tanto faz.
faz uma tremenda diferença, a meu ver. Entendi. Na minha opinião, faz uma tremenda diferença. Os quadros do Novo são muito mais qualificados que os do PSL, são muito mais liberais de verdade, são muito mais focados em gestão e não em polêmica, e não em polarização, e não em cargo público. Não é? Nenhum deputado do PSL reduziu o número de assessores. Todos os do Novo reduziram dramaticamente. Então, a gente não pode se esquecer dessas diferenças, porque isso seria deixar de lutar pelo que a gente luta. Isso não quer dizer ser agressivo, não quer dizer atacar, embora, a meu ver, seja, sim, necessário pontuar as coisas erradas, quando elas são muito erradas. E muitas vezes tem acontecido coisas muito erradas. E agora, por falar em não reduzir, além também de não reduzir, eles estão colocando os gabinetes a serviço da polarização, né? Eles estão colocando os gabinetes a serviço das pautas da internet, dos robôs da internet. Tá uma loucura. Adriana, Isso foi eu uma fiz campanha. baixaria esse ano e o ano passado, que assim, Eu fiz campanha parece coisa contra. de lavadeira ali fazendo fofoca, né? Isso são todos iguais. Todos. Os partidos nesse ponto são. Você vê que só o Novo vota contra tudo isto. Sempre que é fundo partidário, o único partido que vota contra é o Novo. Número de assessores, o único que vota contra é o Novo. Por quê? São todos iguais nessa hora. Você vai ver quem está na campanha são os assessores. E olha, muitos dos meus adversários na campanha, gentilmente, me ofereciam dados. Eu dizia, não, isso aqui é 1 bilhão e 100. O cara dizia, não, é 900 milhões. Eu falei, como assim? Eu fui no dado público, é 1 bilhão e 100. Ele, não, mas o meu assessor que está aqui, que é da Câmara, que trabalha na Câmara, né? Espera aí que eu vou ligar para o cara da Câmara e tal. Então, e ele vai te mostrar que não é 1 bilhão e 100, são 900 milhões. Com a maior simpatia, com a maior pureza. Nem achando que estão fazendo uma coisa errada. Mas é, evidentemente, uma disparidade de armas enorme. Então, quando o Novo decide fazer campanha sem dinheiro público, chegar lá e usar os assessores só para trabalhar nos gabinetes, ajudar o desempenho do mandato dos mandatários, dos deputados, senadores. Quando ele faz isso, ele está, vamos dizer, tirando o colete à prova de bala num tiroteio. É muito mais difícil. É muito mais difícil. E é preciso chamar a atenção da população para isto, né? Para essas questões. Dizer, olha, nós não usamos fundo partidário, isso quer dizer que a gente tem muito menos máquina que os adversários. Tem muito menos gente. As Baltazetes estão aí porque elas são voluntárias. Elas não estão no seu gabinete e estão aí. Não é? Então, assim, tomara, né? Claro que a gente, quando alguém vai para um gabinete, é claro que você tem que levar. Eu não acho uma bobagem. Ah, fulano trabalhava com ele, levou para o gabinete, ótimo. Se é uma pessoa capaz, competente, faça isso. Mas se você for olhar o que os mandatários do Novo fizeram, eles trouxeram as pessoas que eles conheciam, mas também abriram vagas por chamado público, para arejar, para trazer gente nova. Até porque, né, Trindade, você vê, agora para vereador, a gente assinou um termo de compromisso. A gente tem direito a 20 assessores. O Novo só pode ter 6 ou 7 se a gente assumir alguma comissão. Você pode chamar quem você quiser conhecido, só que você vai ter que mostrar trabalho e você tem 6 Claro. ali, né? Claro. Então, não adianta você ficar dando uma de bonzinho com teus amigos, porque você vai ter que ter gente, a não ser que eles realmente façam o que tem que, coincidentemente, né? Eles possam ser essas pessoas capazes de levar suas pautas adiante, acima de tudo de estar ali no orçamento, que é uma coisa difícil, ficar controlando, tem que ter, claro, tem que ter especialista, claro. Tem que ser não, técnico, o interesse é totalmente alinhado, e até porque, se não for bem, vai ser mandado embora. Não vai. Não está desempenhando bem, puxa, lamento, eu só posso ter 6, você está indo mal, eu não posso trabalhar só com 5, preciso de 6. Então, estou totalmente de acordo com você. Na hora que você vai para o parlamento, e se Deus quiser você vai estar lá ano que vem, né, aqui na Câmara dos Vereadores, na hora que você vai para o parlamento, evidentemente você também tem que aprender. Eu insisto nisso. Isso não quer dizer que quem chega e seja do Partido Novo é dono da verdade, sabe tudo. Claro que não, vai aprender, não tem experiência, vai adquirir experiência. Claro, hoje já tem muita gente do partido que esteve lá, né, que está lá, que pode divide essa experiência. Mas tem que aprender, tem que saber como as coisas funcionam. De novo, não é para chegar lá e dizer isso aqui que é o certo, está todo mundo errado, mas é para provocar o debate, né?
provocar o contraste, dizer, gente, olha só, eu consigo trabalhar com 6. Vocês acham que está muito mal o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo pior que vocês? Não é? Assim, eleitores, olha só, eu estou trabalhando com 6. Vocês acham, eu estou indo a menos sessões, eu apresento menos projetos, eu cometo o menor número de projetos. Então, assim, com isso você vai mostrando. É muito difícil, claro, falar disso tudo numa campanha, você sabe tão bem quanto eu, a gente tem pouco tempo, agora, graças a Deus, o Fred já estará nos debates, isso vai mudar a campanha de patamar, eu tenho convicção, mas o fato é que é muito difícil comunicar detalhes numa campanha, né? Você precisa de mensagens mais diretas para as pessoas prestarem mais atenção. O lapso, né, o espaço de atenção que as pessoas têm por um político é muito baixo, com toda a razão, cada vez mais baixo, né? Porque, tipo, eu vou perder tempo com esse idiota que é político, né? Então, a população tem dificuldade de te dar atenção. É um desafio também, eu sempre digo, num país desigual como o Brasil, é muito difícil ser liberal. É um desafio ser liberal. Um país em que, principalmente um estado e um município como o do Rio, com uma atividade econômica muito afetada, já antes da pandemia, agora mais ainda, você dizer para a pessoa, olha, eu vou diminuir o estado, eu vou reduzir as benesses do estado, né? O Rio de Janeiro, o estado, tem 400 mil funcionários, e, portanto, você tem aí, sei lá, 1,5 milhão de votos, né, de gente que vive desse salário. Ou seja, eu vou diminuir isto? É difícil, né? É uma mensagem muito difícil. É, acima de tudo, uma coragem, né, Marcelo? Para falar muita coisa que a gente tem que falar, né? Mas como eu dizia na campanha, infelizmente eu acho que agora vai se materializar, eu dizia, gente, vocês já não receberam salário. Vocês funcionários públicos, vocês sabem como é. Então não é melhor ter certeza que vai receber salário, quem estiver, e quem não estiver se aposentou e não vai estar mais lá, né? Do que todo mundo ter um emprego teórico e ninguém receber salário. Vai acontecer de novo no Rio de Janeiro. Posso estar enganado, mas acho que até o fim do ano Não, vamos já ter uma está grade essa de aura, já liquidez. está essa aura, essa Né? ameaça no ar. Então, assim, o que a gente prefere? Ficar fingindo que tem emprego, que tem cargo público, né, que com isso sustenta 2 ou 3 pessoas, ou vamos gerar atividade econômica? Agora, para isso você ter emprego, precisa ter atividade econômica, porque as pessoas não vão, ninguém é herói, né? E nós que temos, enfim, capacidade de nos lançar na política, né, porque já temos uma vida de bagagem, não podemos exigir das pessoas que elas sejam heróicas também, né? Uhum. Então as pessoas querem trabalhar, querem se sustentar. Para isso precisa ter atividade econômica, para isso precisa ter governo sério, precisa ter privatização. Então, uma coisa puxa a outra. Mas, assim, eu continuo muito otimista, por incrível que pareça. Hoje eu achei, quando eu vi a notícia, eu achei que eu ia ter uma crise de pessimismo, desespero, e não podemos nem viajar, né? Porque estamos aqui na pandemia, quer dizer, não dá para fugir do Brasil no momento. E foi o contrário. Eu falei, caramba, isso é uma prova de que é preciso fazer, né? De que é urgente fazer. E a gente vai fazer na política, não tem outro caminho. E vai fazer pelo caminho do centro, né? Eu escrevi esse livro que eu te falei sobre a Pois campanha. eu estava aqui sem saber se já podia te perguntar sobre isso. Estava cheio de dedos. Estava cheio de dedos. Pode contar, vai sair em 15 de setembro nas livrarias. Se chama O Caminho do Centro, memórias de uma aventura eleitoral, como eu chamei, e sai por um selo do Roberto Feit, que se chama História Real, é o segundo livro desse selo, que é um selo que ele criou na Intrínseca, na editora Intrínseca. Então, aliás, acabou de sair o primeiro livro do selo dele, que é um livro espetacular, de um advogado também, do Gustavo Birenboim, chamado Liberdade Igual. Um livro, assim, dá para ler numa manhã, um livro que recomendo muitíssimo, muito bom de ler, muito importante, discutindo as principais coisas disso que a gente falou um pouco aqui, de liberdade, liberalismo, respeito aos espaços privados, etc. E aí sai, então, esse livro, que eu chamei de O Caminho do Centro, embora seja uma crônica, uma memória da eleição, porque eu saí da eleição muito convicto de que esse era o caminho. Eu terminei aquele processo assim, convicto de que eu fiz bem em me manter nele, naquele caminho do centro. Assim, todos nós, naquela eleição, fomos muito provocados a apoiar Bolsonaro, tendo João Amoedo como candidato, né? Por exemplo. Alguns fizeram. Caramba,
Por que eu vou recomendar para uma pessoa, um candidato, que eu tenho certeza que é pior do que o meu? Não faz para ganhar a eleição? Bom, então não tem nada de partido novo. Então, isso de partido novo não tem nada. Porque se eu sei que o meu candidato é melhor que o outro, né? O futuro provou, mas eu sabia antes, todos nós sabíamos antes. E eu não vou apoiar, vou fazer uma menção e tal, tentar catar voto. Enfim, a verdade é que a população votou no Witzel sabendo que estava votando no candidato do Bolsonaro. E isso eu acho um ótimo sinal. As pessoas queriam uma mudança radical. Enxergaram no Bolsonaro, a meu ver erradamente, mas esse é problema dos eleitores, o errado posso estar eu, esse sinal de mudança radical. E votaram nele. E o discurso do Witzel era um discurso absolutamente alinhado com o do Bolsonaro. Eles eram, o caso Bolsonaro era do mesmo partido do Witzel, o Flávio tinha sido, enfim, ele estava ali, né? Muito bem, votaram, a meu ver, a população votou de maneira consciente, queria votar no candidato radical, no candidato do Bolsonaro, que ia dar tiro na cabecinha, que ia fazer acontecer, que recebeu o Estado... Descer do helicóptero lá. Que recebeu o Estado, Adriana, como ele nunca tinha estado, o Estado do Rio de Janeiro, talvez nunca mesmo, tenha tido uma polícia tão equipada, militar principalmente, mas a civil melhor, embora a civil ainda tenha muitas demandas justas para poder investigar adequadamente, mas a militar é uma polícia equipada desde o fardamento, que não existia. Então, a intervenção na segurança pública que aconteceu ao longo de 2018, mais de R$ 1 bilhão investidos na polícia. Então, ele recebe uma polícia equipada, né? E, em vez, a meu ver, de usar essa polícia como devia, na investigação do crime organizado, com inteligência, né, para desbaratar as quadrilhas ao invés de confrontá-las simplesmente. Né? Claro que precisava de reforço policial, claro que precisa dar segurança para as pessoas, não estou discutindo nada disso. Mas o que acabou acontecendo? O programa Segurança Presente, que é um programa privado. É um programa em que a sociedade está pagando pela segurança. Né? E que funciona basicamente nos bairros da Zona Sul. Então, assim, a meu ver, o Estado não está cumprindo o seu papel na área de segurança. Né? E em outras tantas áreas. Né? Então, realmente, eu estou convicto de que esse caminho, como eu escrevi lá no livro, é o único caminho que a gente vai se mover, de fato. Senão, a gente vai ficar mudando a cada X anos, o pêndulo vai para um lado, vai para o outro, algumas coisas boas vão acontecer, claro, que nenhum governo consegue fazer só coisas erradas, mas aquilo de que a gente realmente precisa não vai acontecer. Né? A reforma administrativa não é mandada, a reforma tributária não acontece. Agora, começa a se falar de CPMF, quer dizer, um cara como o Paulo Guedes, um super liberal e tal, trazendo um imposto que é um imposto nefasto, que os pobres pagam muito mais do que os ricos. Então, assim... E a sociedade, o que eu fico triste, que é muito a minha pegada, a sociedade não tem que estar mobilizada, né, Marcelo, para defender cegamente ninguém, gente. Você pode ainda gostar do presidente que você elegeu, do político que você elegeu, mas o nosso papel como cidadão é ser crítico, é pensar na sociedade. Então, eu acho assim, que mesmo que você ainda esteja com algum político que você elegeu, o papel de criticar, você não pode perder esse papel. Claro. Né? É isso que faz a pessoa, como faz um funcionário seu, como faz um filho. A gente não elogia cegamente nem filho. Passa a mão na cabeça o tempo todo, né? Então, eu acho que a sociedade perde muita energia ou atacando ou defendendo, quando, na verdade, não deveria nem atacar, deveria cobrar. Né? Então, assim, nesse caso agora, você falou da CPMF, a gente não tinha que ter esse raciocínio como muitos têm agora, não, porque eu não vou cobrar isso do Guedes, porque aí eu vou enfraquecer o Bolsonaro, porque aí não sei o quê. Gente, é um direito nosso não voltar atrás, como você falou, com um imposto pernicioso como esse, que jamais ele teria falado disso em campanha, ou ele mesmo Claro. acredita que isso é uma coisa boa para o país. A gente sabe que ele não acredita nisso. Né? Está se rendendo ali a uma situação. Mas vem cá, me perguntaram aqui de novo, pediram para eu reforçar aqui, que dia é o lançamento do livro? 15 de setembro. 15 de setembro, quer dizer, o dia vai ter um lançamento remoto, né, virtual, uma live. Quem escreveu o prefácio foi o Armínio Fraga,
E então vou tentar ver se ele pode participar e ver qual é o dia que ele pode. Então vou depender um pouco da agenda dele. Vamos fazer um lançamento virtual, mas nas livrarias dia 15, já está em pré-venda na Amazon e nesses lugares e virtuais, né? Estamos todos virtuais, infelizmente. Felizmente para quem não precisa ir Mas eu naquelas quero filas comprar um livro gigantes, né? físico e quero um Eu também continuo autógrafo. adorando, Eu só claro. não sei se eu vou conseguir ler até acabar a campanha. Pois é. Mas de qualquer maneira, você não precisa, porque você viveu todos aqueles momentos, você sabe muito bem como é que foi, né? E assim, foi uma coisa que eu escrevi com muita franqueza, né? E falando, enfim, realmente tudo que se passou ali. Porque eu queria que as pessoas que nunca tiveram do lado que a gente já esteve, né? O lado de cada campanha, né? Elas não têm noção do que é, né? As pessoas em geral. Então, eu queria transmitir tudo, né? Como é que é bom e como é que é difícil e como é que tem um dia As que você dores e acorda delícias. frustrado, né? E todas as dificuldades de mídia, de conseguir espaço, né? E tudo mais, né? Realmente, Eu não acredito que vai travar. a ligação que eu tinha posto na Lua, mas enfim. Então o livro conta essa experiência toda, acho que de uma maneira leve, é, e muito carinhosa, porque de fato eu saí da campanha muito feliz e muito realizado de ter tentado e de ter estado sempre perto de gente tão legal. Olha, para a gente acabar aqui, porque eu não quero que o Instagram caia com a minha live, aí eu não posso deixar gravada, e claro que eu quero deixar essa live gravada. Eu vou dizer que uma das frases mais faladas aqui é Trindade 2022, viu? Galera, antes O, vocês comprem o livro, para vocês depois, se ele voltar como candidato, vocês se empenharem 30 vezes mais no sucesso e na vitória dele, tá? Comprometimento. Só vai pedir agora para ele voltar em 2022 que aparecer com esse livro na mão. Lancei o desafio. Tá bom. Mas eu, de qualquer jeito, quero mais é que todo mundo venha e se engaje, né? Tem muitas pessoas capazes e se todo mundo estiver engajado, certamente quem não for candidato vai trabalhar no governo, vai se engajar. Eu acho que isso é que é importante, todo mundo esteja perto e engajado. Se a gente fizer isso, meio caminho está andado. Meio caminho tá andado. Eu vou agradecer essa live de coração. Como eu falei, é admiração, é também todo um carinho por esse ano lá que a gente batalhou tanto junto. E é isso, gente. Vamos prestar atenção, vamos ser ponderado. Ponderação não quer dizer que você deixe de ter suas posições, que você não seja uma pessoa firme, decidida. Olha, eu sou uma pessoa muito veemente, e eu tô cada vez mais crédula de que a gente tem que ter aí um caminho do centro, um caminho mais prático de fazer, ao invés de ficar Ouvir, né? discutindo. Ouvir muito, fazer, ao invés de tanta besteira, tanta baboseira. Então, eu vou deixar o Marcelo se despedir com o coração imenso, cheio de gratidão. Imagine, eu que estou super grato de ter participado, trabalhando e torcendo muito por você e por todos os candidatos do Novo. Tenho certeza que a bancada vai estar lá fazendo o que é preciso fazer e dando mais esse passo nessa construção que é uma corrida é uma maratona, né? Como o João sempre diz, mas vai ser mais um caminho importante. Beijo grande e tudo de bom. Obrigada, Marcelo. E o nosso time está muito unido, está muito preparado para entrar em campo. Porque já que você tocou nesse assunto, eu quero deixar claro aqui para a galera que a nominata está muito unida, todo mundo se ajudando. O diretório municipal evoluiu muito com o nosso presidente, nosso vice-presidente, que também são voluntários. Hoje, no dia do voluntário, vou aqui mandar um beijo para o Paulinho e para o Rodrigo. Então, assim, tá muito gostoso de participar. Tá, realmente a gente cresceu, evoluiu em muita coisa. Então, estou muito orgulhosa de estar aí nesse time, tá bom? E a gente conta com você para dar uma força para a gente, fazer uma palestra, sei lá, um incentivo, jogar junto também, tá bom? Contem comigo, tá bom, querido. Um beijão. Beijo, gente. Obrigada. Beijo a todos, obrigado.
Ai, meu Deus, agora tem que botar óculos pra não perder aquele negócio.